Olá, vamos fazer um vaso de cimento com molde invertido? Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vindo ao canal. Para isso, usei 2 potes de plástico, um maior e um menor que encaixa no fundo do pote maior. Colei fita adesiva dupla face e encaixei um molde dentro do outro, centralizando para que fique a borda, certinha. Depois de bem fixado, untei com óleo de cozinha, mas não é necessário, pois o cimento não gruda no plástico. Preparei uma massa, utilizando uma medida de cimento, uma medida de areia fina e uma medida de argamassa. Mas você pode fazer só com 2 medidas de areia e uma de cimento, que também dá super certo. É importante peneirar todos esses materiais para que não fique nenhuma pedrinha, pois pretendo fazer um vaso bem lisinho e com um bom acabamento. Depois de peneirado, então, misturei os materiais secos. Misturei algumas gotas de detergente em 1 litro de água para obter uma massa mais resistente. É incrível como eu consigo reduzir a quantidade de água na massa de cimento e assim obtenho uma peça muito mais resistente, sem problemas de trinca ou esfarelamento. Misturei a água aos poucos e misturo muito bem essa massa. Observe que uma quantidade mínima de água, a massa já ficou bem fluida. Então, é misturar bem até obter o ponto de uma massa de bolo. Então, encaixo no molde em pequenas quantidades e já procuro dar batidinhas, fazer atrito para retirar as bolhas de ar. Assim o vaso fica bem lisinho. Mas se você gosta daqueles buraquinhos no vaso de cimento, então não é necessário fazer muito atrito. Coloque apenas 1 centímetro a 1,5 centímetros de massa sobre esse molde interno. Limpei toda a borda e como a massa é bem firme, já é possível fazer os buraquinhos para drenagem de água. E também colocar os pezinhos para facilitar a drenagem deste vaso. Esses pezinhos são de cimento e eu faço com as sobras da massa de cimento. Aguarde aí que vou ensinar todos os detalhes. Coloco um pouquinho de massa e encaixo os pezinhos no local desejado. Você pode fazer com apenas 3 pezinhos ou com 4, assim como fiz este. Já procuro fazer um bom acabamento, aliso aí essa superfície. Agora vamos lá, vamos ver como fiz os pezinhos deste vaso. Aproveito as sobras de massa e coloco em uma forminha de silicone, dessas forminhas de fazer gelo ou bombom. Então, preencho a forminha com pequenas porções da massa de cimento. Você pode aproveitar essas sobras de massa também para fazer pequenos ornamentos para os vasos de cimento, utilizando moldes no formato de cactos, de folhas. Então, sempre aproveite as sobras de massa de cimento. Dou batidinhas para retirar todas as bolhas de ar. E agora, como lavar essas ferramentas sujas de cimento? Nunca, mas nunca mesmo, lave na pia da cozinha ou da lavanderia, pois pode entupir todo o encanamento da sua casa. É um problemão. Então, atente a essa dica. Na mesma bacia que eu usei para fazer a massa de cimento, eu lavo as ferramentas com pequena porção de água. Uso uma esponjinha e tiro toda a massa de cimento das ferramentas.
Com essa mesma esponja, eu lavo a borda da bacia e aguardo um tempo para esses resíduos sólidos se decantar. É muito simples. E olha que eu usei um pouquinho só de água. Algumas horas já é possível separar a água dos resíduos sólidos. Você pode utilizar essa água em outra massa de cimento, pode preparar mais massa de cimento nessa mesma bacia ou aguardar secar e assim você pode substituir a areia por esses resíduos sólidos. E após 3 dias, então vamos desenformar o nosso vaso de cimento. Mas durante esses 3 dias, deixe sempre coberto com água para a cura do cimento. E se houver dificuldade para desenformar, você pode jogar água quente ou usar um secador de cabelos para desenformar. E assim o molde sai facilmente. Eu não retiro o molde interno, pois assim já fica impermeabilizado por dentro, né? E não há problemas de infiltração de água. Apenas lixo as bordas e para fazer a drenagem interna eu furo com ferro quente. E aí é só fazer uma boa impermeabilização na parte externa do vaso. Então aplico a resina acrílica à base de água. Muito legal, né? É muito importante usar a resina, pois ela prolonga a durabilidade do vaso e dá um acabamento especial. Mas se você retirar o molde interno, é necessário aplicar a resina também na parte interna. Então fiz a decoração desses vasos. Usei uma técnica muito fácil para essa pintura. Então vamos lá? Quer aprender? Usei uma folha natural. Essa é uma folha com um formato bem bonito. O importante é que tenha bastante nervuras e assim é possível, né, fazer um carimbo bem legal. Apliquei aí uma tinta acrílica, usei 2 tonalidades de verde, o verde folha e o verde musgo. Então é só carimbar no vaso e assim eu fiz toda a pintura. Aí depende da cor. O outro vaso eu fiz com a tinta metálica dourada. E aí vou carimbando. E usei a mesma folha para fazer toda a lateral. Mas você pode usar folhas diferentes também, se preferir. É uma técnica muito fácil, né? E fica lindo, lindo, lindo esse carimbo. Então, sempre apoie a folha em um papel firme, né? Para conseguir carimbar e ficar perfeito. Também fiz o furo com ferro quente no vasinho de plástico que está aí na parte interna. E olha que lindo que ficaram esses vasos. Você pode decorar com aqueles pezinhos, é só aplicar uma tinta dourada, fica muito legal. Ou usar esses cogumelos que eu fiz utilizando caixas de ovos. Incrível, né? Eu vou deixar o vídeo em que ensina a fazer esses cogumelos aqui na descrição deste vídeo. E aí, qual que você gostou mais? Com as folhas douradas ou com essas folhas verdes? É difícil dizer qual ficou mais bonito, né? Em cada peça produzida, um pedacinho do meu coração e da minha história. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, para não perder nenhuma novidade aqui publicada. E compartilhe este vídeo com os amigos, eles também vão gostar. Assista também a outros vídeos do canal. Tem muito vídeo interessante, acredito que você vai gostar. E muito obrigada por ficar comigo até o final. Um beijo no seu coração.